a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 3 de agosto de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A multidão chegou e Jesus continuou ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, São Mateus continua a narração da passagem de ontem, onde Jesus então termina de alimentar e saciar a multidão. Ele despede os discípulos para ir de barca para atravessar o lago do outro lado do mar. Enquanto ele despedia a multidão, depois ele foi rezar a sós. E a barca, quando ele desceu lá pelas 3 da manhã, a barca já estava longe e o vento soprava forte e agitava a barca. Jesus foi então até a barca, andando então sobre as águas. E os discípulos de longe ficaram com medo e gritaram apavorados: "É um fantasma?" Jesus viu isto e disse a ele: "Coragem, sou eu, não tenhais medo, sou eu." Me parece que sempre às 3 horas da manhã as pessoas ficam com medo, os discípulos ficaram com medo daquele que vem às 3 horas da manhã, sem saber o que é, e com o vento impetuoso soprando sobre o barco. Então viram que era Jesus, e Pedro disse: "Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir até vós, até o vosso encontro, caminhando sobre as águas." Jesus disse a Pedro: "Vem." E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas enquanto andava em direção a Jesus, ele sentiu o vento soprando e tirou a atenção de Jesus. Percebeu mais o vento, a força do vento, e ficou com medo e começou a afundar, não acreditando que Jesus pudesse sustentá-lo. E então ele gritou: "Senhor, salva-me." E Jesus salvou. Foi ao encontro da fraqueza de Pedro. E Jesus disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Talvez muitas vezes os discípulos viveram esta fraqueza. Quando vinham algumas dificuldades, algumas tribulações, eles duvidavam de Jesus. Por isso Jesus quis ensinar para os seus discípulos tudo isso que estava ensinando.
Então eles subiram à barca e o vento se acalmou. Quando Jesus está na barca, e Ele sempre estará na barca se nós quisermos e convidarmos, então a barca vai se acalmar. E esta barca, a barca de Pedro, é a barca da igreja, é a própria igreja, onde Jesus sempre estará. E então, por isso, nenhum vento, nenhuma ventania, nenhum vento impetuoso vai virar esta barca, vai destruir esta barca. Partindo para a meditação da Léxio Divina, do Evangelho de hoje, o que ele tem a ver comigo e com você? Será que nós temos medo da noite escura, que significa as tribulações, as dificuldades? Será que lá depois da meia-noite, será que já no meio das dificuldades e tribulações a gente sente a tempestade, o vento impetuoso que parece que quer derrubar a gente sente uma fraqueza, um medo e não acredita na possibilidade de Jesus nos resgatar, de Jesus nos segurar, de Jesus nos sustentar andando sobre as águas, ou seja, sobre os problemas e as dificuldades, conseguindo lidar com eles? Será que nós também duvidamos? Será que nós também temos medo? E se tivermos este medo, devemos então confiar em Deus, pedir esta confiança para o Senhor aumentar a nossa fé, assim como aumentou a fé de Pedro e de todos os discípulos. Jesus levantou Pedro, Jesus também nos levanta para uma vida nova, uma vida cheia de confiança nele, e entra conosco na barca, seja na nossa barca, que pode simbolizar a nossa vida, a nossa história, e que também estamos e devemos estar na grande barca, a barca que abarca a todos aqueles que acreditam em Deus, a igreja una, santa, católica e apostólica romana. Quando Jesus entra na nossa barca, então as tempestades se acalmam, então os ventos cessam, então nós vivemos em paz e em serenidade. Quando Jesus está, e Ele de fato está na barca que é a igreja, nenhum vento, nenhuma tribulação, nada poderá destruir a igreja católica. Assim também, nada poderá nos destruir, a nós, a nossa casa, a nossa família, se Deus estiver em nossa barca. E nesta terceira etapa da Léxio Divina, oremos a Deus, pedindo a Ele então todas as graças necessárias para termos a força e a coragem que Jesus quer que nós tenhamos, para poder, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, às 3 horas da manhã, aguentar firme os ventos e encaminhar em direção a Jesus sobre as águas, e pedir para o Senhor nos socorrer quando sempre necessário, e Ele entrar na nossa barca para que os ventos cessem sempre. Senhor, nós te pedimos a graça e a unção do Teu Espírito Santo, para que não tenhamos medo de ser seu, de ir em vossa direção, mesmo em meio às dificuldades e às tribulações, andando sobre as águas. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.